Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso sétimo curso dos 27 perfis de personalidade. E na nossa aula de hoje, no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar exatamente sobre a imagem, pessoal da pessoa que tem essa personalidade, que vive essa personalidade e o ambiente de trabalho. Porque para esse perfil de personalidade, o trabalho, esse lado profissional da vida, ele é uma coisa muito importante e muito fundamental. Mas antes de entrar na aula, eu peço gentilmente a sua licença para que eu possa reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Peço humildemente licença a toda a espiritualidade que nos acompanha, nos protege, nos guia. Peço licença ao seu eu superior para que juntos e juntas possamos compartilhar os aprendizados e os nossos conhecimentos. E lá vamos nós. Então vamos lá, Gente, estamos falando sobre o primeiro perfil de personalidade que tem a vaidade como a emoção que é a base da formação desse padrão de personalidade. Então toda a percepção, toda a forma de organização dos pensamentos, consciente e inconscientemente, todos os sentimentos, todos os comportamentos, eles são filtrados pelo viés da vaidade. Só que não necessariamente, a gente está falando aqui de uma pessoa vaidosa de forma escancarada. Esse perfil de personalidade é exatamente a pessoa que ela não se sente à vontade se percebendo como uma pessoa vaidosa. Então ela evita ser uma pessoa vaidosa. Ela não se sente bem se as pessoas olharem ela e disserem para ela: você é uma pessoa vaidosa. Então ela, na verdade, está tentando não ser uma pessoa vaidosa, só que inconscientemente, no mais profundo do ser dela, ela gosta da admiração. E isso faz com que então essa pessoa se preocupe bastante com a imagem que ela passa na parte profissional dela. A imagem profissional dela tem a ver muito com a construção da imagem pessoal dela. Então, para esse perfil de personalidade, a parte profissional, a parte de carreira, conta muito. Conta muito. É como se fosse a identidade dessa pessoa. Então, um primeiro ponto que a gente precisa ressaltar é exatamente a ética que essa pessoa carrega em buscar a excelência no que ela executa no trabalho dela. Então é uma pessoa que dentro dos valores de ética dela, a excelência de execução, sabe, de perfeição, de ser impecável no que ela está fazendo, é uma coisa que guia ela. Então a gente está falando de uma pessoa que, quando a gente tem uma empresa e contrata essa pessoa, é o melhor funcionário que a gente pode ter, porque é aquele que não precisa de cobrança, ele não precisa que alguém diga para ele fazer o que ele precisa fazer. Ele faz com qualidade e ele busca estudar, ele busca se aprimorar, ele busca se reinventar. É aquela pessoa que está sempre se atualizando. Por quê? Porque existe algo dentro dela que faz ela se sentir mal quando ela olha para o que ela fez profissionalmente e ela sente ali, percebe que aquilo não foi o melhor. Então ela busca, sabe, essa execução com excelência. Ela busca, a responsabilidade. É uma pessoa que puxa pro peito. Ela chama a responsabilidade para ela. É aquele funcionário, aquela pessoa, aquele executivo, aquela executiva, enfim, que traz a responsabilidade para ela. É aquela pessoa que às vezes tem um cargo que não é de liderança, mas a equipe respeita essa pessoa e escuta ela quando ela fala. Então ela tem dentro dela aquela ideia de que se ela não fizer, ninguém mais vai fazer. E isso faz com que ela puxe a responsabilidade. Só que essa responsabilidade que ela puxa acaba sendo uma forma dela criar uma imagem de valor dela. Então, o valor dela, ela mede pela produtividade. Essa personalidade, a pessoa que vivencia ela, quando ela está passando por uma fase que ela não está muito produtiva no trabalho, ela tem uma tendência a se desequilibrar emocionalmente, a sofrer muito, a entrar em comportamentos, às vezes, que são compulsivos, às vezes tem um risco, sabe, dessa pessoa, às vezes, começar com algum tipo de vício, algo do tipo. Não estou falando vício apenas de substâncias que a gente acha, no sentido de substâncias ilícitas, como drogas, que a gente fala. Não, vícios, por exemplo, como pornografia, vício em rede social, vício em comida, vício em doce, vício em açúcar, vício em várias outras coisas, que a gente tem, que a gente às vezes não considera que são vícios. Por quê? Porque não se sentir produtivo deixa essa pessoa muito
se sentindo culpada, se sentindo uma farsa. Esse tipo de personalidade, por exemplo, quando ela tá num relacionamento e a pessoa termina com ela, ela vai se questionar o que ela deixou de fazer, onde que ela faltou, o que ela realmente poderia ter feito para que aquilo não se perdesse. Então, essa ideia de ser eficiente, sabe, de ter essa excelência, ela acaba sendo uma armadilha. E esse é exatamente, né, o segundo ponto importante da gente trazer, da gente olhar para isso, porque quando a gente começa a achar, sabe, que a gente precisa viver num ritmo frenético, num ritmo acelerado, e a gente acaba não percebendo que o nosso ritmo é frenético e acelerado. Mas como que eu percebo que às vezes eu estou em um ritmo frenético e acelerado? Se quando eu olho para o lado, eu acredito que todas as pessoas são lentas. Porque quando eu olho para o lado e eu acho que todas as pessoas são lentas, ou a maioria das pessoas são lentas, isso quer dizer que eu estou indo num ritmo que é muito maior do que todas as outras pessoas. Quer dizer então que eu não devo fazer isso? Não, não é isso que eu estou dizendo. Faz aquilo que fizer sentido para você. Mas é importante você ver se às vezes você não está num ritmo muito acelerado e se isso está te fazendo bem. Porque se você estiver num ritmo acelerado, isso estiver dentro de um objetivo seu, você tem um planejamento para isso, isso está te fazendo bem, tá tudo certo, segue assim. Agora, se você perceber que você está num ritmo acelerado, por quê? Porque você tem que ser eficiente, porque você tem que produzir, porque você tem que entregar. E realmente a nossa sociedade cada vez mais ela empurra a gente para isso, né? E eu também gosto, tá, gente, da coisa da eficiência. Eu sou uma pessoa que assim que eu sou bem ocupado ao longo do meu dia. O meu dia eu passo sempre atarefado, então assim, eu não sou uma pessoa contra a eficiência, contra, sabe, às vezes a gente dá ali a nossa energia naquele que é o nosso sonho, o nosso objetivo. A questão é só se não tá fazendo bem pra gente. É a gente olhar para isso, tá? E esse ritmo acelerado, então, que esse perfil de personalidade ele traz, ele acaba sendo mais percebido quando essa pessoa para descansar ou para ficar de folga e ela se sente ruim, ela se sente mal, sabe? Ela sente ali como se ela não estivesse sendo útil, ela se sente meio incapaz por ela ter parado. Quando então uma pessoa para e ela se sente culpada por parar, aí tem um sinal de alerta. Porque uma coisa é a gente estar num ritmo acelerado porque a gente tem um objetivo, a gente tem alguma coisa e aquilo é necessário naquele momento. Outra coisa é a gente se sentir culpado porque a gente parou. Aí a gente já tem um sinal de alerta para a gente perceber que o descanso, se ele parece uma perca de tempo, é porque a gente tem aqui uma série de crenças, uma série de padrões mentais, uma série de padrões de comportamento que precisam ser repensados, porque o descanso, ele na verdade é aquilo que proporciona a nossa capacidade de criatividade, porque para a nossa criatividade acontecer a gente precisa abrir espaço. E para abrir espaço a gente precisa descansar. Então, o descanso ele precisa fazer parte da nossa vida, até porque a gente também precisa desfrutar. Né? A gente precisa descansar, a gente precisa aproveitar, a gente precisa ter tempo para a gente, para as pessoas que a gente gosta, né? Para os nossos hobbies. É muito importante a gente considerar isso. E nesse perfil de personalidade, quando a pessoa para, ela sente que ela está perdendo tempo. E eu lembro, sabe, assim, de momentos assim do meu passado, onde eu realmente achava que dormir era perder tempo. E por muitos anos isso aconteceu comigo, só que depois eu fui perceber que na verdade eu estava passando por um quadro de ansiedade e estava acontecendo várias outras coisas que estavam me desencadeando ansiedade e eu não estava percebendo aquilo, então eu queria sempre ter mais tempo e mais tempo e mais tempo. E esse perfil de personalidade, ele tem uma tendência muito forte a entrar nesse tipo de coisa, né? Nesse tipo de coisa foi engraçado, a entrar nesse tipo de padrão, né, de achar que o descansar é perder tempo, de que parar é perder tempo, e às vezes chega até nesse ponto de achar que dormir é perder tempo, e isso tá mais um sinal de alerta. Quando a gente olha para essas coisas, quando a gente percebe isso, sinal de alerta. A gente precisa estar atento com isso. E o desconforto, sabe, que às vezes a gente sente simplesmente porque a gente não está fazendo algo e a gente não consegue perceber que além daquilo que a gente faz no sentido de utilidade, de função, além da nossa profissão, além dos nossos papéis como namorado, ou marido, ou esposo, ou filho, ou neto, ou tio, ou avô, ou amigo, não importa, porque nós temos muitos papéis, né? Alguns profissionais e outros relacionais. Quando a gente não está desempenhando nenhum desses papéis e a gente só está sendo a gente, sabe ali? Às vezes a gente não percebe que isso já tem um valor. E esse perfil de personalidade tem a dificuldade de se sentir bem simplesmente sendo. Então, se eu não estou sendo um papel, se eu não estou executando um papel em alguma relação, se eu não estou sendo um amigo que escuta o outro, se eu não estou sendo o pai que orienta o filho ou que cuida do filho, se eu não estou sendo o tio que está ali brincando com os sobrinhos, se eu não estou sendo
a esposa que está cuidando, né, do companheiro, dos amigos e tal, essa pessoa ela se sente mal. Por quê? Porque ela não está fazendo nada, então ela se sente inútil e ela acaba não percebendo que isso é uma questão que ela precisa olhar para dentro, né, trazer um processo de autoconhecimento mais profundo para ela perceber que existe um ser dentro dela, que existe uma essência, sabe, que existe aqui algo sagrado dentro de você e isso é verdadeiramente o seu valor. E tudo aquilo que você faz é uma expressão, né, daquilo que você vem desempenhando, daquilo que você vem aprendendo e da energia desse ser. Mas que o valor verdadeiro está aqui dentro. Está aqui dentro da gente. Então, buscar esse valor verdadeiro através do autoconhecimento é muito importante. Claro que, para esse perfil de personalidade, isso parece papo maluco, né? Se você vivenciar esse perfil de personalidade, você já deve estar falando, meu, o que esse cara está falando? Para que serve isso? Para que eu vou perceber o ser aqui dentro? O que eu vou fazer com isso na prática, sabe? Aonde que eu vou aplicar isso? Então, é um perfil de personalidade que vai levar por esse caminho. Mas é exatamente para você que é necessário esse tipo de autoconhecimento, para você encontrar essa leveza e essa paz e continuar executando as coisas, mas sem precisar ser um personagem, porque a personalidade não é você. É só um personagem que durante a sua infância, a sua mente, o seu emocional, o seu mental precisou se adaptar às situações e ele criou esse modelo de funcionamento que te traz alguns benefícios e te limita em diversas outras coisas. Então, quando você começa a achar, sabe, que ser uma referência de virtude, uma referência de eficiência, uma referência de competência, né, é a única forma de viver e você fica fixado nesse modelo e aí você quer ser essa imagem desse modelo que você aprendeu, porque foi esse o aprendizado na infância, sabe? De que ser competente, de que ser uma referência de virtude é o que realmente as pessoas querem de mim. Então eu preciso fazer isso, eu preciso ser isso. Só que aí já tem tanto tempo que esse modelo mental foi construído que você nem percebe que isso é uma coisa que foi construída na infância. Então você acha que isso é um desejo seu, você acha que essa é a sua essência, você acha que essa é a sua natureza. Então isso faz com que você evite mostrar o seu lado humano. Então, às vezes, quando você não sabe algo, você tem dificuldade de pedir ajuda e de dizer que você não sabe. Quando você, às vezes, erra, você tem dificuldade de aceitar que você errou e você fica culpando outras pessoas. Então, quando a gente está vivendo esse perfil de personalidade, a gente não aceita as nossas vulnerabilidades. E a gente acha que aceitar e mostrar para o outro que a gente errou, que a gente não sabe, que a gente não conseguiu, vai fazer a pessoa perder o respeito pela gente. Quando, na verdade, não é. É apenas uma crença limitante dessa personalidade. É uma crença limitante que faz você não perceber que as pessoas te respeitam, não apenas por aquilo que você faz certo, né? Ou vou até usar o certo aqui entre aspas, porque o certo é uma coisa que a gente julga, né? Não por aquilo que você faz certo, mas as pessoas elas realmente te respeitam porque no todo, se você olhar no longo prazo, você é uma pessoa que realmente é admirável. Mas você precisa aceitar que você pode errar, que você pode não saber e perceber que essa modéstia que às vezes você tem de quando uma pessoa diz algo para você e você fala, não é isso não, nossa, você fez um trabalho incrível, não, esse é só o meu trabalho, né? É o mínimo que eu poderia fazer. Essa modéstia, ela acaba, né, fazendo você não perceber que você está vivenciando ela para que as pessoas te admirem ainda mais e para que isso alimente a sua vaidade. Então, mas então você está dizendo que eu não posso ser modesto. Não, não é que a gente não vai ser modesto. Ser modesto é legal. Só que, quando eu estou sendo modesto para ganhar mais admiração e para isso alimentar a minha vaidade, eu, na verdade, eu estou num ponto cego. E essa vaidade, ela está fazendo com que eu não aceite pedir ajuda, com que eu não aceite assumir que eu não sei, com que eu não aceite assumir que eu tô com medo, com que eu não aceite assumir que eu tô precisando de um apoio, precisando de um acolhimento, que eu tô com uma dor emocional e eu gostaria que alguém me ajudasse, eu gostaria que alguém me desse um abraço, que alguém, sabe, me desse um carinho. Então, essa modéstia, escondendo essa vaidade, vai esconder também o que está fazendo tudo isso acontecer, que é essa vaidade. E, de novo, a vaidade não é algo ruim, gente, é só a forma como ela está se expressando através desses comportamentos, que é não mostrar o lado humano que você tem. E isso acaba te afastando das pessoas. Por quê? Porque se você vivencia esse perfil de personalidade, você então vai ter essa excelência como profissional, mas na conexão mais profunda, mais íntima com as pessoas, até mesmo do seu trabalho, você não vai ter uma conexão profunda. Então você é uma pessoa que gera grandes resultados, mas que se sente isolada, solitária e desconectada no seu interior.
E isso vai fazer com que você se deprima ao longo da vida, com que você fique achando que para você ser feliz você precisa realizar mais resultados e mais resultados e mais resultados, quando na verdade você já tem bons resultados. E o que você está sentindo falta é, na verdade, da conexão emocional com as pessoas, dessa conexão mais profunda, mas que para ter essa conexão você vai precisar se vulnerabilizar, e essa vaidade, que tem a ver com essa ideia desse modelo de eficiência, de perfeição, ela está impedindo você de expressar aquilo que faz as pessoas se conectarem, que é você ser uma pessoa comum. Comum em que sentido? Eu tenho medo, tô triste, eu quero um abraço, eu quero um carinho. As pessoas se conectam com isso, com a humanidade do outro. E quando a gente começa a aceitar a nossa humanidade, a gente começa a ter uma conexão. Então, que fique claro para você, né, que essa busca por essa excelência no trabalho, ela é um ponto positivo, ela te favorece. Realmente, eu fico feliz de saber, né, que tem pessoas que vivenciam essas qualidades, porque hoje, né, a gente vê que o mercado de trabalho ele está muito defasado, né? A educação ela é muito empobrecida, então muitas pessoas chegam no mercado de trabalho sem realmente uma capacidade técnica, e esse perfil de personalidade faz com que você tenha bastante capacidade técnica. Então é um grande ponto positivo, mas ele pode ir para um desequilíbrio se você não percebe esses pontos que eu trouxe aqui no vídeo, e você acaba se sabotando a chegar a lugares mais longes e a ser feliz. Porque ser feliz tem a ver com a conexão emocional com você mesmo, com você mesma, e de brinde, né, a conexão com as pessoas que você quer que estão à sua volta nos ambientes que você frequenta. Então, se está fazendo sentido para você essas 3 primeiras aulas aqui desse curso, já deixa aqui o seu like, o seu comentário, deixa aqui também, né, o seu se inscrever no canal, porque é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, porque assim a gente vai fazendo essa informação chegar em mais pessoas e vai ajudando cada vez mais gente a conseguir entender esse personagem e ir se libertando desse personagem, ficando com a parte boa que ele trouxe e soltando aquilo que não favorece, que atrapalha no seu desempenho e no seu desenvolvimento, ok? Então amanhã a gente dá continuidade, né, com o nosso próximo vídeo, com a nossa quarta aula, e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.